O bioma cerrado ele tem uma biodiversidade incrível, porque o bioma cerrado ele tem várias fisionomias. Então ele vai desde campo até a fisionomia florestal, que é a que a gente tem aqui no Jardim Botânico. Por ele ter várias fisionomias e vários espaços assim, a somatória de todos esses ambientes, todas essas fisionomias faz com que a biodiversidade dele seja incrível. Nós temos 3 unidades de conservação, que são as áreas de proteção ambiental, a do Batalha, do Água Parada e do Vargem Limpa Campo Novo, onde nós estamos inseridos. E nesses 3 APAs, todos os fragmentos relevantes, né, são consideradas zonas de proteção. Somando-se a essa proteção, nós temos desde 2009 a Lei de Conservação do Cerrado, que ajuda também nessa conservação desse importante bioma no estado de São Paulo. Terrenos já vendidos em alguns dos condomínios, ele tem essa problemática que tem a Lei do Cerrado hoje, que é que não é municipal, né, uma lei estadual, aí, federal. Ela inviabiliza, né, você fazer corte ali, expressão de vegetação. Mas o condomínio existe, o condomínio ele foi aprovado lá atrás. Tem algumas divergências de perímetro, né, de município. Alguns incorporadores ainda reclamam um pouco, no município vizinho eu consigo, Bauru eu não consigo, porque Bauru ela depende mais da água, né, do Batalha, por exemplo, ela depende mais dessa preservação ambiental e tem uma população muito significativa. A gente identifica que Bauru ela tem uma rede hídrica assim, riquíssima, né? Então tem essa rede hídrica que é muito rica, inclusive na região da lagoa de captação ali do Batalha, né? Só que o que a gente tem em contrapartida disso são as ocupações que vão ao longo dos anos ali, que já estão muitos anos ali instaladas, né? E vão se expandindo, né? Então, com altas taxas de impermeabilização nessas áreas, que acaba dificultando a permeabilidade, né, no solo. Não é porque não tem uma casa em cima que é permeável. Se você usa uma prática agrícola que você não enxergue a conservação do solo, ele vai ficando compactado e essa taxa de infiltração vai ser cada vez menor. Na nossa região, o aquífero principal em termos de volume de água seria o aquífero Guarani, né? É bom frisar assim, que todo remanescente de área natural é uma grande esponja de infiltração de água das chuvas para alimentar os lençóis freáticos. Porque eles são uma caixa d'água, na verdade, né, que se você só for utilizando, ela vai abaixando de nível, o que já aconteceu em Bauru e em outras cidades do interior do estado de São Paulo. Se a gente não conseguir controlar, não conseguir cuidar desses recursos ambientais, a gente tem um futuro aí não muito promissor. A temperatura é aquela variável que a gente percebe mais, né? Que a gente percebe que aumentou, a gente hoje tem dados, não é mais assim, eu acredito ou não, porque a gente tem medidas. Realmente a temperatura aumentou muito, não por conta de motivos naturais, e sim por interferência do homem. Com o aumento da temperatura, aí a gente tem também a ocorrência de mais eventos de chuvas intensas, por exemplo. Quando a gente tem a temperatura aumentada, a gente vai ter mais vapor d'água na atmosfera, o que vai favorecer a formação de mais sistemas. Então, é o que a gente vem vendo nos últimos 5, 10 anos.
Não é apenas aumento da temperatura, não é apenas aumento de chuva intensa. A gente vai ter problema em relação à alimentação, tá? Em relação ao fornecimento de energia. Então, a segurança alimentar, energética, tá muito em jogo em tudo isso. As culturas, elas estão tendo problemas também. Alguns tipos de alimento estão tendo problema de se desenvolver com toda essa mudança, né? De muita água, pouca água, de temperatura muito alta ou muito baixa. O que a gente tem percebido em relação à mudança climática, a princípio, né, porque ainda é um caminho de observação, vai ser a alteração da fenologia, né, da época de florescimento e frutificação das plantas e da viabilidade dessas sementes. É uma coisa que a gente ainda está observando, mas em algumas espécies a gente já consegue perceber. Essas mudanças estão chegando mais rápido do que se pensava. Lá no comecinho, nas projeções, se imaginava que só em 2030 que a gente ia ter esse aumento de temperatura média de 1,5 graus. Já veio o ano passado. Então, os protocolos, os acordos eram para não chegar, já chegou. Agora a gente vai ver se consegue não chegar em 2, né? Aqui, acho que a gente está sentindo de várias formas, né? Umas as temporadas de seca, cada ano ficando mais longas, a quantidade de água racionada que chega no bairro cada vez, né, com mais dias de racionamento, desde coisas práticas, de sentir mesmo a mudança, até de sentir a mudança da fauna, né? Eu moro numa área com uma grande mata, uma pequena grande mata. Se você andar aí também, você vai ver troncos de grandes árvores que foram desmatadas ali, né? Então, tudo isso a gente vai ver ao longo do tempo, as grandes árvores saindo, as gramíneas crescendo e o fogo ficando cada vez maior, porque não tem as árvores, né? Tá só a mata seca e as gramíneas, é muito mais fácil de pegar fogo. Foram vários episódios de queimada, a gente teve alguns que foram bem assustadores, assim, do fogo chegar bem perto da casa, já quase cruzando esse terreno aqui. A gente teve dias, assim, tenebrosos mesmo, assim, de o pessoal do bairro ter que, de fato, entrar na mata e ajudar a combater fogo para a gente não ver a destruição completa. O município de Bauru tem uma questão muito particular, né? Porque muitos locais ficaram com fragmentos de cerrado, mesmo em áreas urbanas. E as pessoas têm que entender esse fragmento como ele contínuo, né? E não ele fragmentado. A fragmentação é o grande problema que a gente existe hoje para a conservação dessas espécies, desses biomas ou desses remanescentes vegetais. Todo fragmento isolado, com o passar do tempo, ele vai morrendo, né? Seja os animais que vivem lá, ou seja as espécies de plantas, né?